para não só uma avaliação da legalidade das próprias contas, quanto até do aspecto gerencial da aplicação dos recursos. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma medida importante. Senhor presidente, senhores vereadores, já finalizando a minha fala, eu quero aqui novamente fazer a leitura do projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova as contas da administração financeira do município de Nova Friburgo referentes ao exercício de 2012. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala do Dr. Jean Bazet, 22 de maio de 2014, vereador Marcelo Verli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ricardo Figueira, membro, vereador Wellington Moreira, membro. E faço a releitura do parecer do Tribunal de Contas. Emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Nova Friburgo, referentes ao exercício de 2012, senhor Sérgio Xavier de Souza, com ressalvas e determinações de folhas 2876, verso 2879, recomendações. Enfim, estive na oposição ao governo 2012. Fiz discursos contundentes, me posicionei de forma contrária a uma série de medidas equivocadas que foram adotadas naquele momento. Tenho certeza que, se tivesse agido de forma diferente, poderia até ter sido um competidor na eleição para o Executivo Municipal, mas eu não posso ser irresponsável e agir de forma, muitas vezes, omissa ou leviana, numa ação que é muito objetiva. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento, ao analisar esse parecer e ao não identificar irregularidades, mas sim ressalvas, apresenta um projeto de decreto legislativo propondo a aprovação das contas e, obviamente, o plenário é soberano para acatar ou não o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Senhores vereadores, antes de votarmos, eu vou fazer uma breve interrupção para a troca do HD e já retornamos. Após a discussão do parecer e solicitado votação nominal, nós vamos dar início à votação. Vou iniciar pelo vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, eu não apartei o ilustre vereador Marcelo Verli, a quem eu parabenizo, mas eu seria injusto de não comentar as contas do prefeito Sérgio Xavier. Não só por ter sido secretário de Serviços Públicos da época, porque estava com a minha vidinha lá no Rio de Janeiro, soube à tarde, chegando em Nova Friburgo, que ele havia assumido a prefeitura, mas vi naquele momento, durante um ano, o trabalho, a dedicação e o esforço que o prefeito Sérgio Xavier teve com essa cidade. Então, não só acompanhando aqui o parecer do Tribunal de Contas, o parecer muito bem analisado, explicitado aqui pelos seus representantes, vereador Ricardo, vereador Marcelo Verli, colaboração do vereador Wellington Moreira, eu não teria como votar contrário. Então, eu voto com uma sã consciência, favorável ao parecer, às contas do prefeito Sérgio Xavier, por ter participado ativamente ali e visto a luta e o que foi realizado em apenas um ano, naquele momento que a cidade passava por inúmeras dificuldades. Então, meu voto é favorável. Vereador Wellington Moreira. Eu voto favorável com justificativa. Dizer que me sinto muito honrado em compor a comissão composta por vereadores competentes e técnicos da envergadura do nobre amigo Marcelo Verli e Ricardo Figueira. Dizer também que é uma das votações mais importantes e sérias dentro dessa casa, e é triste saber que teve, na legislatura passada, até omissão por não votar, mas isso aí a gente leva e cada um segue o seu caminho. E dizer que, após observada todas as ressalvas e aprovações do Tribunal de Contas, depois de observadas e acatado todos
os considerandos, e após demorada reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto com coerência e muita tranquilidade a favor das contas. Dizer também que eu sigo sempre o Tribunal de Contas, pois são contas julgadas e aprovadas por pessoas competentes e técnicas. Então, eu voto com a maior tranquilidade, volto a dizer, e com muita coerência a favor das contas. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, favorável com uma breve declaração de votos. Volto e falo diretamente às câmeras e olhando a todos os vereadores aqui presentes. Hoje a gente tem que elogiar o trabalho dessa casa, de todos os vereadores. Me sinto orgulhoso de participar dessa legislatura. Nós demos um grande passo de transparência e efetividade, em que a gente vai fazer um controle muito grande nas contas do Poder Executivo. Tem que enaltecer, senhor presidente, a sua condução na mesa diretora, porque se não fosse essa forma democrática, como o senhor caminha conduzindo essa casa, talvez não teríamos avançado tanto como temos avançado nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Samuel Grassini. Favorável, senhor presidente. Vereador Dr. Renato Aberramer. Desculpa, vereador. Senhor presidente, voto favorável acompanhando o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu, com declaração, voto favorável. Eu gostaria que constasse em ata o meu voto no que diz respeito às ressalvas do TCE. Que permaneça a minha votação considerando as ressalvas do TCE. Quer dizer, se tem ressalvas, que elas fiquem ali registradas com o voto que dou. Gostaria de dizer também, o vereador Nami Nassif, ele disse que esbravejaria da tribuna com relação às contas que não foram trazidas a voto. Quer dizer, só para esclarecer e justificar o voto, que eu fui à tribuna cobrar. Agora, é de responsabilidade da mesa diretora, daquela ocasião, trazer a voto ou não, e não trouxe. Quer dizer, então não foi, a Câmara não foi silente. Teve vereador que foi lá, houve debate, fiz o que me cabia, cobrei. Mas a mesa diretora da ocasião foi omissa nesse aspecto, né? O vereador Marcelo levantou o nome de alguns vereadores pedindo testemunho com relação ao fato dele ser oposição. Eu não gostaria, vereador, se os outros vereadores quiserem ser testemunha, eu quero dizer que não sou. Vossa Excelência foi extremamente ligado, quando membro da mesa diretora, ao presidente, vereador Sérgio Xavier. Vossa Excelência chegou a ser, por um tempo, secretário de governo dele. Se Vossa Excelência foi, com todo respeito, oposição, eu quero dizer que eu não percebi. Eu não percebi. O que não quer dizer que Vossa Excelência foi ou deixou de ser. Eu só não quero ser testemunha disso, porque eu não percebi. Porque oposição contundente, quando nós fazemos oposição, o senhor critica. E o senhor dizer que é oposição para algo que o senhor sempre condena e critica, me pareceu contraditório. Então, eu não testemunho isso. Gostaria que ficasse ressalvada aqui a minha posição, com todo respeito a Vossa Excelência. Vereador professor Pierre. Sigo também o voto favorável, também registrando também ata considerações de ressalva do TCE, super importante. Lembrar, inclusive, que Sérgio Xavier pegou uma prefeitura logo depois de uma tragédia, numa situação super difícil. A gente estava aqui acompanhando a questão, inclusive da CPI, e até digo, eu acho que ninguém pegou uma prefeitura tão problemática da noite para o dia como eles. Tem que ser justo. Isso tem que ser justo. E aí o trabalho de acompanhamento que houve. Então, isso é um mérito da gestão do prefeito Sérgio Xavier. Com toda a postura crítica, efetiva que a gente tem que ter enquanto vereador, mas sabendo elogiar e sabendo criticar. Isso é uma questão justa em relação a ele e irretocável. Ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. Por outro lado, também, registrar que não deu para se perceber nenhuma oposição fortíssima, mas se houve tímida. Tímida. E por uma razão clara de não estar numa função que tanto se pretendia, que era a Secretaria de Educação. Era por isso.
Até porque haveria um processo de exoneração, mas houve uma antecipação de pedido de exoneração, até pelas questões judiciais que estavam à flora na época. Então, isso foi uma razão, inclusive o próprio juiz na decisão fala nisso. Então, é só uma clareza com relação a isso. É só pegar e ler, vereador. Não, fala o que ele fala. O juiz fala, só pegar e ler. Não, quero que você fale. Mas quer que eu abra aqui a decisão do juiz? Eu abro a decisão do juiz, doutor Eduardo. É a decisão. Se quiser, conste em ata, então, a sentença do doutor Eduardo Francisco de Souza com relação à questão da época. Então, fica aqui a minha observação. Vereador Gabriel Mafor. Também voto favorável, senhor presidente, com a pequena declaração, dizendo que uma das funções do vereador é legislar e fiscalizar. Mas também, nesse sentido, a fiscalização que nós estamos fazendo hoje é de muita importância e, por isso, a gente tem que fazer um estudo aprofundado. Eu, como não sou jurista, não sou advogado, mas tenho um corpo de advogado que trabalha comigo e me orientou nesse sentido, né, para votar com as ressalvas, né, considerando as ressalvas do TCE. Então, eu voto nesse sentido e gostaria também de registrar em ata o meu voto. Vereador o Anderson Nogueira. Favorável com declaração. É importante, sim, destacar as ressalvas e duvido que algum governo consiga ter a aprovação de contas por parte do Tribunal de Contas sem ressalvas. A ressalva sempre existirá, isso não é nenhum tipo de desmérito, eu quero deixar claro essa questão, que não há nenhum tipo de desmérito por ter ressalvas. Eu duvido, mais uma vez repito, que algum governo aprove sem ressalvas. Acompanho o parecer técnico do Tribunal de Contas, acompanho o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem a gente também parabeniza o trabalho, e digo que tarefa do vereador estar aprovando essas contas é importante, que todas passem por essa casa e espero que ao longo dessa legislatura isso sempre ocorra. E dizer também que temos que ser justos. O Serginho foi um prefeito que pegou realmente uma prefeitura numa cidade destruída, numa cidade em que a autoestima estava baixíssima, uma cidade que num processo de planejamento de reconstrução. Então, isso tudo tem que ser ressaltado, o devido reconhecimento do Serginho, que também sempre teve as contas aprovadas como presidente da Câmara. Isso também é importante ressaltar. O histórico, Serginho jamais teve as contas como presidente da Câmara reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Aliás, diga-se de passagem, é importante se ressaltar que o atual governo municipal não é muito justo com o Sérgio Xavier, não. Isso tem que ficar claro. Sérgio Xavier apoiou o atual governo e não teve o devido reconhecimento, inclusive, muitas das vezes, foi baleado pelas costas, né? Porque o governo, no início, olha, começamos mal porque o governo anterior foi muito ruim. E o que não digo que seja tão verdade assim, porque o Serginho fez o que esteve ao alcance dele, disso eu tenho certeza, ajudou Rogério a se eleger prefeito e foi baleado. Eu não gosto desse tipo de situação de quem baleia pelas costas. Aliás, do inimigo pode-se esperar tudo. Agora, quando vem do amigo, aí é duro demais, é bravo. Enfim, fazer o quê? Mas aqui, para encerrar, senhor presidente, voto favorável à aprovação das contas do governo Sérgio Xavier. Vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, eu voto favorável com uma pequena declaração de voto. Toda vez que chegar contas aqui, eu vou seguir o parecer do órgão técnico, que é o TCE, né, que tem a condição de fazer uma variação. Seja a conta contrário ou favorável, eu vou estar acompanhando. Também, além de estar com tranquilidade para votar, porque a Comissão de Finanças e Orçamento também deu seu parecer favorável e é inegavelmente que ela tem feito um trabalho aqui de excelência na Câmara. Então, fica aqui o meu elogio aos 3 membros da comissão. Também deixar aqui meus parabéns, eu não costumo usar muito essa palavra, o Marcelo Verli, por ele ter sido imparcial na questão, né, da avaliação das contas. Tá? Então, fica aqui registrado o meu elogio a Vossa Excelência nessa questão. Vereador Joelso do Pote. Acompanhando o parecer do Tribunal de Contas e da Comissão de Constituição de Orçamento, favorável. Vereador Jaco Tinga. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com uma pequena declaração. Eu acho que todo gestor que passa e tem suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, ele tem que ser aprovado com louvor.
O vereador Nogueira falou a verdade. É difícil você pegar uma conta, e quase impossível uma conta em qualquer órgão de gestor que ela não tenha uma ressalva à terminação. Deixa voto aqui favorável, mas também deixando a ressalva registrada em ata, com a ressalva do Tribunal de Contas e a determinação do Tribunal de Contas, porque isso é muito importante. E acho que a gente vê que muitas vezes os gestores, a gente critica os gestores, e eu não tenho procuração de falar aqui, eu vejo que muitos gestores passaram pelo governo, foram criticados, mas não vê o bem que ele fez também. A gente vê aqui falar, por exemplo, uma FRIU passou por uma tragédia. Não é querendo defender, pode ter algumas dificuldades. Mas aquele que esteve na frente do Demerval também, para enfrentar, salvar vidas, muitas das vezes, o Tribunal de Contas faz exigências que quase são impossíveis. Na tragédia, por exemplo, nós presenciamos a tragédia, quantas pessoas estavam morrendo embaixo da terra ali, isso aí para contratar uma patrol, uma reta escavadeira, a gente ia pensar na formalidade no documento. Quem vale mais, Gabriel Mafon? A vida ou um documento na formalidade? E mesmo assim, eu acho que o Demerval, me parece, não tenho certeza, que conseguiu ter suas contas aprovadas para o Tribunal de Contas. Então também é um louvor se ele conseguiu fazer isso. Porque o Friburgo passou por uma guerra. Eu me lembro que no momento da saúde aqui, a gente vê, levantaram a CPI e criticaram a ex-secretária de saúde, minha amiga, não tem procuração dela, mas foi uma heroína. Ela chegou de madrugada no hospital em cima de uma patrol, uma reta escavadeira. Ela e a anestesia fazendo cirurgia e salvar pessoas. Agora, será que primeiro teria que fazer uma licitação antes de fazer cirurgia? Ou salva a pessoa, ou salva o nome do Tribunal de Contas? Então, eu acho que todos os louvores. Todos os gestores que passaram, eu acho que o Demerval está de louvor, a questão dele em ter passado o governo, se teve o voto aprovado, o Tribunal de Contas aprovou o dele, merece louvor, e o Sérgio Xavier também. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Francisco Barros. Favorável com a pequena declaração. Quero parabenizar o vereador Marcelo. Isso é um crânio. E o nosso presidente. E o nosso amigo Ricardinho. Parabéns. E você vai fazer muita falta como vice-líder. Entendeu? Isso aí você vai fazer muita falta. Eu acho que você tem que repensar. E hoje eu estou dizendo, o meu voto hoje aqui já é para o Marcelo Verli, como vice-líder. Vereador Alci Fonseca. Eu voto a favor, presidente. Vereador Cristiano Guenin. Voto favorável às contas, seguindo os pareceres técnicos já anexados aos autos. Pelo tecnicismo, não há o que se debater com relação à legalidade das contas do ex-prefeito Sérgio Xavier. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, voto favoravelmente, em concordância com o parecer que nós emitimos. Quero me dirigir aos vereadores Cláudio e Pierre, pedindo para que eles lavem a boca antes de falar o meu nome, porque são bocas sujas. Realizaram uma CPI covarde, chamaram pessoas como testemunha e, no relatório, sem chance de defesa, acusaram, articularam a retirada do projeto do plano de carreiras do magistério, do pessoal do apoio. Foram os dois, Cláudio Damião e professor Pierre. O vereador Cláudio, que apresenta voto de repúdio na época, retirou junto com a articulação do líder, porque ele estava no colo do prefeito de então. Eu fiz discursos contundentes contra o prefeito, sim. Então, quero que a covardia, o oportunismo, a demagogia, a falsidade que Vossa Excelência traz consigo, um dia se transforme em algo de bom para Nova Friburgo. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Aliás, é vereador de um partido que eu vou te dizer, hein? Eu evito falar. Aliás, ele nunca falou em algumas coisas que acontecem no Brasil. Não vou falar por respeito a muitas pessoas que fazem parte desse partido e são pessoas sérias. Eu quero, senhor presidente, dizer que é com muita satisfação que a gente vira uma página de uma história política de pessoas que foram omissas ao não emitirem parecer ou não fazerem o dever de casa junto à mesa diretora para que fosse colocado em votação. Aliás, isso é crime de omissão. Falam tanto em acusação e cometem, às vezes, crimes de omissão. Então, fico muito tranquilo, agradeço as palavras dos vereadores que reconheceram a seriedade do nosso trabalho, que reconhecem o profissionalismo das nossas ações, que sabem que a nossa presença na vida pública é única e exclusivamente voltada a fazer o bem.
E cuidado com o que falam a meu respeito, porque podem estar um pouco desatualizados. Vivem de passado. Cuidado com o que falam a meu respeito. Por isso que eu pedi para falar e não falou. Então, senhor presidente, mesmo tendo estado na oposição e tendo feito críticas contundentes, mas nunca atrapalhado, não torcia para dar errado, não criava condições impeditivas ao governo, hoje, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu emiti, juntamente com os demais membros, o parecer favorável e voto favorável. E quem estava no colo daquele governo era Vossa Excelência e o professor Pierre. A presidência também vota favorável, até porque eu quero aqui fazer um elogio, né, o momento que o então vereador, presidente desta casa, Sérgio Xavier, quando ele assumiu a prefeitura naquele momento, no mesmo dia eu assumi o meu mandato de vereador aqui e pude acompanhar bem de perto a dificuldade e a turbulência que se encontrou o governo, toda a trajetória da prefeitura naquele momento. E, por saber que o TCE, o órgão técnico do nosso Estado, deu parecer favorável com algumas ressalvas, eu também acompanho o parecer do Tribunal de Contas e faço aqui elogios também à Comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do vereador Marcelo Verli, vereador Ricardo Figueira, vereador Wellington, pelo trabalho belíssimo de esmiuçar tudo isso e trazer um parecer para que nós pudéssemos aprovar na noite de hoje. Sendo assim, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto de decreto legislativo aprovando as contas da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo de 2012 foi aprovado por unanimidade por esta casa na noite de hoje. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 31ª reunião da 3ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 3 de junho de 2014, no seu horário habitual. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.